Jesus aqui está instruindo os discípulos, os apóstolos, para que eles possam entender o que é que eles deverão fazer, principalmente quando Jesus viesse a morrer e voltasse ao Pai. Então, os apóstolos seriam os substitutos de Jesus. Jesus iria agir por meio dos apóstolos. E hoje Jesus está falando algo para os apóstolos, porque ele não quer deixar os apóstolos enganados, não. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, não fiquem pensando que pregar o evangelho é uma coisa muito fácil, não. Muito bonita. Você vê que hoje, com o tal fenômeno das mídias, está crescendo o número de pessoas que estão desejosos de pregar o evangelho. Se encontra pessoas que estão aí na dúvida, o que é que Deus quer de mim? Aí estão pedindo para que outros rezem por elas, porque elas acham que elas devem ser pregadoras do evangelho. Aí tem gente que diz, nossa, irmão, eu estou vendo, Jesus está me dizendo que você é chamado a pregar o evangelho. Porque se vê na televisão, né? Aí aquelas multidões, as pessoas nos palcos, e proclamando cura, e proclamando libertação daqui para lá, e as pessoas levantando os braços, os paralíticos levantando. Tem um monte de gente querendo pregar o evangelho agora. Tem um monte de gente querendo ser pregador. Quantos seminaristas entraram nos seminários por causa disso, né? Vendo aqueles grandes padres pregadores, e que se tornaram famosos, e hoje não pode nem andar na rua, porque todo mundo vai atrás e quer tirar selfie, e quer tirar foto, e aquela coisa toda. Aí o pessoal, eu também quero ser igual a ele. Olha, pense bem, antes de querer isso. Primeiro, que a iniciativa ela é de Deus, não é de nossa. É Deus quem chama. Eu não vou porque eu acho bonito. É Deus quem chama. Então, antes, veja bem. Porque hoje no Evangelho Jesus está dizendo assim, olha, tomem consciência, meus caros apóstolos, Mateus, e os outros apóstolos que ele escolheu durante esses dias que nós vimos, né? João, Pedro, tomem consciência disso. Olha, vocês serão levados e serão mortos. Irão matar vocês por causa do meu nome. Vocês serão levados nas sinagogas, vocês serão levados dos magistrados, até os seus parentes vão ficar contra vocês. E vão até matar, ou mandar matar vocês. Mas por quê? Porque o nome de Jesus, ele se torna uma aversão ao mundo. Porque o que Jesus pede é o que o mundo não quer. O que Jesus pede para nós, que é fidelidade a Ele, é o que o mundo não quer. O primeiro mártir, porque aqui, olha, mártir vem de uma palavra grega que quer dizer martiria. Martiria quer dizer testemunho. Mas não fiquem pensando que testemunho na Sagrada Escritura é vir no palco e ficar dizendo, meus irmãos, eu tinha uma dor de cabeça e agora eu não tenho mais, Jesus me curou. As minhas finanças estavam ruins e agora, depois que eu aceitei Jesus, nossa, são várias empresas que eu tenho. Não, não é esse testemunho. O testemunho é aquele de ir diante de um império, diante de um governo que já declarou perseguição aos cristãos, e aqueles todos que se declararem cristãos serão mortos. Aí aquele cristão, ele vai lá diante do governo, diante das nações, e ele diz, eu sou cristão. E eles vão dizer, você tem consciência do que você está falando? Porque se você tiver consciência, você sabe que você vai ser morto. Ele vai dizer, eu estou disposto a morrer pelo nome de Jesus. E ele é morto. Isso é martírio. Isso é testemunho. Você está disposto a isso? Você que quer pregar o evangelho? Que está em crise porque até agora Jesus não falou nada para você? Você tem disposição? Aí o primeiro mártir da Igreja Católica, quem foi? Jesus Cristo.
primeiro mártir. Naquela sexta-feira santa, ele foi levado ao Calvário e lá ele deu a vida pela nossa salvação. Em seguida, quem foram os outros? Vieram os apóstolos. E no decorrer da história da igreja até os dias de hoje, muitos outros foram dando testemunho, foram derramando sangue pela causa da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebam que de vez em quando nós sacerdotes, nós subimos ao altar com os paramentos, com as nossas vestes vermelhas. Toda vez que sobe, está indicando, mais um morreu pela causa de nosso Senhor. E no decorrer da história, muitas pessoas, elas queriam morrer mártir. Por exemplo, São Francisco de Assis, ele queria morrer mártir. Ele queria morrer. Ele queria ir para a África, para morrer na África, por causa das perseguições aos cristãos que tinha lá. Mas não deu certo. Não é São Francisco, não, me desculpa, eu estou confundindo. Santo Antônio, eu confundi agora. Retiro o que eu falei antes. Santo Antônio, ele queria ser mártir. Santa Teresa d'Ávila queria ser mártir, tanto que ela já criança, ela foi ao encalço, dos muçulmanos naquele tempo, e perguntaram para ela, o tio perguntou, por que você está indo atrás deles? Ela disse, porque eu quero ver Deus. O quero ver Deus dela significava o quê? Eu quero morrer, porque eu quero ver Jesus. Já criança. Aquele José, aquele mártir aqui do México, que tem até aquele filme chamado Cristiada, que conta a história dele, um menino de 12 anos, ele fala para a mãe, mãe, eu quero fazer parte do grupo daqueles cristãos que estão dando a vida por Jesus Cristo. Aí a mãe dele pergunta, um menino de 14 anos, mas meu filho, por que você está querendo? Aí ele diz assim, porque eu quero ver Deus o mais rápido possível. Eu quero ir para o céu o mais rápido possível. Os cristãos de hoje, eles querem espetáculo e não querem ir para o céu. Morrer dando a vida? Que nada, isso não. Eu quero fazer espetáculo, eu quero fazer cura, eu quero libertar, eu quero proclamar o evangelho, eu quero ver o número de convertidos, eu quero ver as pessoas batendo palmas para mim, mas o desejo de morrer pelo evangelho, ninguém quer. Será que os seminaristas que estão entrando nos seminários hoje, eles estão dizendo assim, não, eu quero ser padre, porque um dia eu quero morrer por Cristo Jesus? E agora para mim, eu que estou aqui falando para vocês, será que eu tenho coragem de diante de uma nação e várias nações, porque as nações hoje, elas estão se organizando. Vocês podem ver, pelos noticiários nós vamos percebendo. As nações, elas estão se organizando para perseguir uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Nas pessoas dos cristãos. Aí as nações vão fazendo leis. E as leis que elas estão fazendo são leis que vão contra os ensinamentos da igreja. Então, os cristãos estão sendo levados cada vez mais a professar contra Jesus Cristo. Por exemplo, lei do aborto e esse monte de coisa que tem por aí. A tirada de crucifixos de alguns lugares. Sacerdotes que são perseguidos e cristãos que são perseguidos em diversos lugares. Eles querem constituir uma religião única, aonde o Deus não é Jesus Cristo. E quem se declarar cristão vai ser morto. E as nações estão se organizando. De vez em quando surge uma lei aqui no Brasil, outra lá no México, outra lá na Europa, em algum país, e vai. Tudo que está relacionado ao cristianismo, eles estão cortando. E o pior de tudo é que os cristãos de hoje vão se submetendo facilmente. Então eu pergunto, Padre José Augusto, você que está pregando agora aqui nessa missa, fazendo essa homilia,
diante de um império pagão que está surgindo, porque antes tinha o império pagão romano, que foram eles que perseguiram os cristãos e mataram diversos cristãos. Então, diante desse paganismo que está aí, Padre José Augusto, você tem coragem de derramar o sangue por Jesus? Eu vou dizer para vocês, eu não sei, meus irmãos. Eu não sei. Eu não vou dizer para vocês aqui que eu estou preparado e depois na hora eu negar fogo. Eu não sei. Porque vocês estão diante de um medroso. Eu tenho medo de revólver, eu tenho medo de arma. Eu já fui até militar no passado. Servi ao exército. Na hora de pegar a arma que tinha que dar aqueles tiros, né? Eu ficava até com medo. Então eu não sei se eu tenho coragem. Mas que eu sei que eu sou sacerdote do Altíssimo, eu sei. E hoje eu estou numa boa, aqui, ó, pregando. Tem muita gente aí que gosta de mim, tem outros que me detestam. Que às vezes eu não posso nem andar na rua que está atrás de mim. Ah, eu gosto da sua pregação. Mas se eu vou ter coragem, eu não sei. Só me resta pedir a Deus força, perseverança. Porque a perseguição é contra a Igreja Católica. Vocês observam que até aquelas denominações que se dizem cristãs, eles dizem que eles são cristãos, mas eles perseguem a Igreja Católica. É só se declarar católico, já, você está no inferno, você é um idólatra, você não pertence à igreja coisa nenhuma, você tem que levantar o braço e servir a Jesus. Tanto as denominações cristãs que não são católicas, como também as falsas religiões acabam perseguindo a Igreja Católica. Você está preparado? Você que corre para lá e para cá, você que é servo do grupo de oração, você que faz parte dessa pastoral lá e acolá, você que está lutando para ser um servo do grupo de oração, você está lutando para ser, você que está querendo poder dentro da igreja, você está disposto a derramar o sangue por Jesus Cristo? Essa é a pergunta, porque fazer espetáculo, meus irmãos, é fácil. É fácil encher uma igreja, encher um local e colocar lá uma pessoa no microfone e dizer, os paralíticos venham cá hoje que vai ter cura. Aqueles que têm carteira, que estão sem trabalho, pode vir aqui que eu vou rezar por você, que você vai ganhar o seu emprego. Mas derramar o sangue por Jesus, eu sou um medroso. Hoje para mim está fácil, mas eu sou um medroso. Rezem para eu não ser. Eu quero ir para o céu, mas ser crucificado, como os cristãos foram e Jesus foi, ser queimado num poste, ser torturado, eu tenho medo. Rezem por mim. Eu vou terminar contando a história de um sacerdote, um monge, do século IV, chamado São Sérgio. São Sérgio, ele era um juiz romano. Então ele era um adorador dos deuses romanos. Ele era um pagão. Mas ele vendo os cristãos, ele se converteu ao cristianismo, foi batizado, e aí ele renunciou ao cargo de juiz e foi para o deserto. Só que nesse tempo, um outro juiz começou a perseguir os cristãos. E numa grande festa dedicada a um deus pagão chamado Júpiter, ele pediu que todos os cristãos fossem diante desta estátua, desse ídolo, para adorar o ídolo, esse deus Júpiter. São Sérgio estava no deserto, ele teve uma inspiração de ir lá, era na Cesareia da Capadócia, hoje nessas regiões aí da Turquia. Aí ele foi, quando ele chegou lá, ele encontrou os cristãos diante do ídolo, os romanos dizendo, se vocês não se ajoelharem e não adorarem, nós mataremos vocês. Ele se colocou entre os cristãos e os romanos e ele começou a dizer o seguinte, eu estou aqui para dizer para vocês que vocês precisam seguir ao Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. Porque esse Deus que vocês construíram é um Deus que nada faz.
Imagine aqueles homens, né, vendo aquilo, chamaram São Sérgio e disseram: nós vamos te matar agora. Se dobre diante desses deuses. Ele disse: eu não me dobro. E ali ele foi morto diante de toda aquela multidão. Alguns cristãos morreram com ele e outros negaram. Diante de uma perseguição ao cristianismo, você vai estar do lado de quem? Do imperador pagão ou do cristão fiel? Você vai estar do lado de Jesus Cristo? Ou para preservar a tua vida, você vai dizer: eu nego Jesus porque eu quero viver? Se pergunte durante o dia de hoje. Porque enquanto isso, tem muita gente querendo ser cristão para fazer espetáculo, mas para morrer por Jesus Cristo, aí é que vai se ver.